Tu és santo, Deus, teu nome é imutável. Queridos, que presença maravilhosa, que culto. Eu estava com vontade ali de sair correndo. Olha, eu me segurei, viu? Se uma hora o pastor Silas começar a correr pela igreja, não se assuste, tá? Que coisa, queridos, que presença maravilhosa de Deus. Queridos, esse é o presbítero Antônio Anderson Luiz. Anderson Luiz, ele vai ministrar a palavra de Deus para mim e para a sua vida hoje, amém? Vamos orar, vamos continuar nessa presença. Estenda sua mão. Pai querido, em nome de Jesus, Deus, te louvamos, Pai. Que presença, Deus. Como é bom, Pai, poder louvar o teu nome por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor faz, Pai. Pai, em nome de Jesus, continuamos pedindo ao Senhor, Pai, que os seus anjos continuem acampados ao redor desta igreja, Pai. Dá-nos da tua presença, dá-nos do teu fogo, da tua palavra, Pai. Declaramos aqui, ó Deus, que estamos sedentos pela tua palavra, ó Pai. Declaramos aqui, ó Deus, que o Senhor tem total liberdade, Deus, para agir em nosso meio, para falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, toma, Pai, o teu filho nas tuas mãos, ó Deus. Esconda ele, ó Pai, na fenda da rocha, e usa a boca dele como a tua presença, como espada, como fogo, como, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, Pai. Declaramos, ó Deus, que os nossos corações, Pai, são terras férteis para a tua palavra, Deus. Queremos te ouvir, Pai, além de tudo que já vivemos aqui nessa noite, Deus. Declaramos que este momento é o momento mais especial do culto, ó Pai. Toma os nossos pensamentos cativos ao Senhor, Pai. Tira todo empecilho, toda distração, Pai. Tudo aquilo que venha roubar a tua palavra está cancelado e anulado em nome de Jesus, Pai. Queremos te ouvir nessa noite com poder e autoridade, Pai. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Desejo a todos cumprimentados com a paz do Senhor. Boa noite a todos que estão presentes. Realmente é um prazer, uma alegria poder estar aqui junto a essa comunidade, junto a essa igreja essa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor, porque é Ele que provê essas coisas, é Ele que tem sido. Hoje foi falando muito em refrigério, né? Foi falando muito em descanso, foi falando muito em confiança, e Ele tem sido tudo isso para mim. Eu louvo a Deus por poder estar aqui, pela vida do pastor Silas, pela sua esposa, a pastora Lilian. Sabe que é uma alegria poder rever. Eu e a minha esposa, a gente tinha até conversado, logo depois que a senhora tinha retornado para casa, né, e a gente fazer uma visita, né, mas infelizmente a gente também adoeceu, ficamos em casa ali uma semana praticamente, né, aí deu um resfriado muito forte, a gente já fica preocupado, né, será que é? Será que não é? Enfim, graças a Deus não foi nada, né, estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Por isso estou feliz, fico feliz pelo que Deus fez na sua vida, grato ao Senhor por Ele ter ouvido a oração de tantos irmãos que oraram e se colocaram diante de Deus, clamando por misericórdia, e hoje podemos estar aqui com a serva do Senhor, compartilhando desses momentos, amém? Que Deus te abençoe imensamente. Eu sei que longa e extensa é a tua caminhada, amém? Meus queridos, vamos à palavra de Deus. Você que está junto com a sua Bíblia, se puder abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, o verso de número 25. Vamos meditar alguns minutos sobre este texto, um texto que é muito lindo. Obrigado, meu querido. Toda a família do pastor, né? Família linda.
Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-me, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Amém? Meus amados, esse é um texto bastante conhecido, quero crer eu, dos amados ouvintes. E eu costumo dizer que o capítulo 10 do livro de Lucas, ele passa a ser um divisor de águas no ministério de Jesus, e também para quem estava acompanhando o ministério de Jesus, porque a partir do capítulo 10, Jesus ele começa a pregar, começa a ensinar determinados valores que vão forjar, que vão formar a base da igreja que ele havia estabelecido. Interessante que quando a gente volta um pouquinho no capítulo de número 9, a epígrafe do texto diz: a missão dos 12. E no capítulo 10, a epígrafe do texto, o título do texto é a missão, a comissão dos 70. A gente percebe, muitos entendem que a igreja é forjada, a base da igreja é forjada quando, em Atos capítulo 2, há a descida do Espírito Santo, todos são cheios, começam a falar em línguas, e muitos acreditam que a partir daquele momento a igreja então está estabelecida. Eu não estou aqui para dizer que não, mas eu acredito que a igreja ela passa a ser estabelecida a partir do capítulo 9 de Lucas, justamente quando Jesus escolhe 12 homens. A palavra diz que Jesus passa uma noite toda orando, buscando a Deus, para quem sabe ali, não sei qual era a intenção real de Jesus, mas ele passa aquela noite toda orando para que na manhã seguinte ele pudesse escolher os 12 homens. E o engraçado é que essa igreja que Jesus está forjando é uma igreja que tem o seu crescimento progressivo. Ela vai crescendo de momento em momento, de tempo em tempo, de fé em fé, de graça em graça. Porque a igreja que nasce, que é forjada com 12, passa a ter 120. Dos 120, ela passa para 500, que são aqueles que testemunharam Jesus ressurreto. Dos 500, ela passa para 3.000 na primeira pregação de Pedro. E dos 3.000 ela passa para 5.000 na segunda pregação de Pedro. E a igreja a partir desse momento nunca mais parou de crescer. Muitos tentaram parar essa igreja. Roma tentou parar essa igreja, imperadores tentaram parar essa igreja, governos tentaram parar essa igreja, homens, mulheres, comunidades, nações tentaram parar essa igreja. Mas essa igreja não está baseada em fundamentos humanos. Essa igreja não está baseada em fundamentos que são palpáveis, mas são fundamentos eternos que pertencem e que vieram do coração de Deus. É por isso que ela não tem fim, ela não acaba. Aleluia. E a gente percebe que no capítulo 10, aliás, o capítulo 10 todo está interligado. Porque a parábola que lemos,
é uma colocação ou uma pergunta de alguém que está observando um diálogo, e esse diálogo é entre Jesus e seus discípulos, que iniciou-se devido a uma atitude, um sentimento que foi gerado no coração deles. E por que isso acontece? Porque no princípio do capítulo 10, a gente vê ali a missão dos 70, e o texto diz: e depois disso designou o Senhor, quem? Jesus, ainda outros 70, e mandou-os adiante da face de 2 em 2, 35 duplas estão sendo enviadas a pregar. 35 homens estão sendo comissionados e enviados a pregar. Porém, em meio a essa chamada, em meio a esta comissão, existem alguns parâmetros que devem ser seguidos. Existe uma receita que deve ser seguida. É por isso que o serviço a Deus, é por isso que essa expressão servir a Deus é algo que vai muito além do nosso entendimento. É algo que vai muito além de uma simples expressão. Quando a gente está na igreja, a gente diz: está indo aonde? Estou indo servir a Deus. Existem algumas condições para que o serviço a Deus possa ser aceito pelo próprio Deus. Porque ele diz no verso 2, no verso 4: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrares, dizei primeiro: paz esteja nessa casa. Se ali houver filho de paz, repousará sobre ele a paz, se não voltará para vós. E Jesus continua dando a receita, continua dando os predicados, continua dando aquilo que é necessário para que o serviço, para que a comissão seja bem sucedida. Gente, eu já tive a oportunidade algumas vezes, pastor, de ser convidado pelo meu pastor a fazer determinadas coisas. E eu confesso para vocês que fiquei muito feliz quando isso aconteceu. E é bem normal que isso aconteça. A gente fica eufórico, a gente fica alegre, né? A gente quer colocar o máximo de pessoas junto. Vamos lá, meu irmão, vamos fazer que Deus está no negócio, alguma coisa vai acontecer, eu tenho certeza disso. Que a gente fica eufórico, a gente fica feliz, que a gente pensa: poxa vida, o meu pastor lembrou de mim. Ele entendeu, através das orações, através da intimidade que ele tem com Deus, que eu tenho algo que realmente eu possa fazer para Deus. E geralmente nós somos tomados de uma grande alegria quando isso acontece. E entenda que eu estou dizendo que isso não é pecado, isso não é errado, é normal, é inerente ao ser humano. Ficamos alegres quando somos reconhecidos. Reconhecimento é bom, e principalmente quando vem de Deus. E eu estou dizendo isso para explicar o que acontece no versículo de número 17. Porque no versículo número 17, esses irmãos que foram comissionados não por um homem comum, mas foram comissionados pelo próprio Cristo. Se a gente já fica feliz quando o nosso pastor nos convida, imagine como ficaríamos se Jesus nos comissionasse assim, olhássemos para ele carne e osso, e ele nos dissesse: ó, tu vai sair agora, tu vai pregar, você vai fazer alguma coisa para mim aqui, porque eu acho que você tem capacidade para isso. Ficaríamos muito felizes. E o verso 17 diz que voltaram os 70 com alegria. Lembra que eu falei da alegria? Isso aqui não. Eu ficaria, vocês ficariam, todos ficariam. Mas a partir do verso 18, sabe o que eu vejo, pastor Silas? Parece que Jesus pega um balde de água fria e joga tudo em cima deles. Porque no verso 19 ele diz: eu vos dou poder, sim, para pisar serpentes e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Absolutamente nada vos fará dano algum. E no verso 20 ele encerra com chave de ouro, dizendo: mas não vos alegreis porque vos sujeitam os demônios, não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos imundos, mas em primeiro lugar alegre-se porque o vosso nome está escrito no livro dos céus.
isso aqui, irmão, porque eu entendo que Jesus está desconstruindo uma ideia acerca de prioridades. O que é prioridade para Deus? O serviço que prestamos ou o reconhecimento daquilo que realmente somos diante dele? Na ideia do mundo, muitas pessoas buscam ter para depois ser. A matemática de Deus é totalmente contrária. Deus nunca nos chamou para o trabalho. O trabalho é uma consequência de quem é. Nós estamos na igreja fazendo algo não porque temos a obrigação de fazer, mas pelo fato daquilo que eu sei que eu sou, a salvação que está sobre mim, que o meu nome que está escrito no livro do céu, e isso acontece naturalmente. Jesus está estabelecendo parâmetros para o que é prioridade. Ele está perguntando através dessa afirmação para os discípulos: qual é a base da tua alegria? Em que está baseado o teu contentamento? Em que está baseado a minha alegria? Em quem eu tenho colocado os meus créditos? Em quem eu tenho colocado a minha esperança? Quem sabe numa posição que eu exerço na minha sociedade? Quem sabe numa posição que eu exerço dentro da congregação a qual eu pertenço? Quem sabe no meu trabalho, o cargo que eu tenho, que eu usufruo? É aí que vem a base da tua felicidade? É aí que vem a base da nossa alegria? É pelo salário que eu recebo? É pela casa bonita que eu tenho? É pelo carro bom que eu passeio pela cidade? É isso? Será que é isso? Deve ser essa a base da nossa alegria? A palavra de Deus diz: e tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Eu tinha uma professora do ensino médio que ela disse para mim: Anderson, existem algumas placas que elas ficam debaixo de onde a gente não consegue ver. Essas placas são chamadas placas tectônicas. Todo abalo sísmico que acontece na Terra, todo movimento de terra que acontece no mundo, são causados por essas placas chamadas placas tectônicas. E quando essas placas resolvem se movimentar, ele disse: o prédio mais resistente do mundo, construído pelo melhor engenheiro do mundo, nenhuma tecnologia humana pode se sustentar, nem o prédio pode ficar de pé, nenhuma estrutura palpável, efêmera, pode ficar de pé quando essas placas se movimentam. Reinos, terrenos vão ao chão, castelos vão ao chão, cidades vão ao chão, nações vão ao chão, mas o reino de Deus jamais vai poder ser abalado. Quando a tua confiança estiver baseada no reino de Deus, aconteça o que acontecer, você não será abalado. Sabe o que eu ouvi aqui hoje, irmãos? Um relato de confiança. Sabe o que alegrou meu coração? Porque ela disse: se eu partisse, eu estaria com o meu Senhor, mas se eu ficar, eu também vou estar com o meu Senhor. Paulo diz: para mim, viver é Cristo, mas morrer também é lucro. Quando nós estabelecemos a nossa confiança no reino de Deus, a bolsa pode cair, alguém pode tomar o meu dinheiro, como aconteceu em 1990 durante o governo Collor. Pode acontecer catástrofes, como tem acontecido nos últimos tempos, pandemias, como tem acontecido, mas isso não é motivo para me abalar. Eu continuo confiando naquele a quem eu sei que se levantará. Aleluia.
Aí eu pergunto: aonde está estabelecida a nossa alegria? Nós ouvimos hoje, pastor, é muito comum a gente ouvir. Eu já vi muitos amigos, muitas pessoas pregarem e usarem a expressão vida cristã vitoriosa. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Eu já ouvi muita gente falar sobre vida cristã vitoriosa. E quando eu ouço isso, eu procuro entender qual é a base dessa expressão. Qual é a verdadeira essência dessa expressão? Porque a gente ouve essa expressão, mas a gente percebe que ao longo do tempo ela foi muito deturpada. Então o sentido original, o verdadeiro sentido dela, perdeu o seu entendimento. Então, na grande maioria, quando a gente ouve essa expressão, a primeira coisa que a gente pensa: vida cristã vitoriosa, conquistar coisas. Ah, mas aquele irmão, aquela pessoa tem uma vida cristã vitoriosa. Por quê? Porque ele tem um monte de coisa. Não, mas aquela pessoa que eu conheci, pensa numa pessoa abençoada. Por quê? Meu Deus, o que Jesus está fazendo para ele? Conquistou um monte de coisa, tem casa nova, tem carro bom, tem tudo novo. Eu não estou dizendo que isso é ruim, irmão. Mas quando eu leio as cartas de Paulo, eu entendo o que Paulo chamava de vida cristã vitoriosa. Porque quando a gente lê a carta aos Filipenses, eu recomendo que todos vocês leiam do início ao fim. Leiam do início ao fim. Porque ali vocês vão entender a vida de um homem resumida em algumas páginas. Na carta aos Filipenses, Paulo está preso. Está privado da sua liberdade. Na carta a Timóteo ele diz assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus, não existem prisões que possam acorrentá-la. Ela está solta, está livre, está liberada para quem quiser pegar, receber e colocar em prática. Na carta aos Filipenses, Paulo, privado da sua liberdade, está sobre algemas, correntes. Mas ele manda uma carta para os Filipenses que me chama a atenção, e ele diz assim: alegrem-se comigo. E no versículo seguinte ele diz: regozijai-vos comigo. Mais uma vez, a palavra regozijai-vos significa alegrem-se mais do que o comum. Quer dizer, ele está determinando, ele está dizendo: eu estou aqui, eu sei, mas eu quero que vocês se alegrem comigo. Eu comecei a pensar: vocês já viram alguém que está privado da sua liberdade? Está atrás das grades? Está feliz? Se vocês conhecem, me falem, porque eu não conheço ninguém, a não ser Paulo. Porque Paulo entendeu uma coisa que é muito importante e necessária para a igreja de era, importante para a igreja dos últimos tempos, para a igreja da última hora. O mais importante é estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Agora a gente dá a receita para você poder entender o que é o centro da vontade de Deus. Ou melhor, eu vou dizer o que não é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, meus queridos, não é o lugar mais agradável para se estar. Mas tenha certeza, é o melhor lugar para você estar. Nem sempre vai ser o lugar onde você vai sorrir, onde você vai se alegrar, onde você vai estar contente a todo momento. Mas tenha certeza, é o lugar para você ficar. É o lugar para você estar. Se tem algo que nós precisamos aprender como igreja, é vivenciar os propósitos, ou melhor, antes de viver os propósitos, viver os processos de Deus. Eu sempre digo que existem 3 fases na vida daquele que serve a Deus. A primeira fase é a fase do processo, a segunda é a fase do propósito, e a terceira é a fase da promessa. Geralmente, quando a gente entra no processo, a gente não entende o porquê, porque muitas vezes a nossa pergunta está errada. Entramos em determinados processos de Deus e perguntamos a Deus: por quê? Por que, Senhor? Por que estou vivendo esse processo? Agora, se nós invertermos a pergunta
transformar em mim este processo. Porque inevitavelmente, irmão, se nós aprendermos a viver os processos de Deus, inevitavelmente eles vão nos levar até os propósitos. Vivenciando os propósitos, certamente vão se cumprir as promessas de Deus sobre a sua vida. Se tem um versículo da Bíblia que mudou a minha vida, é Provérbios 19:21, que diz: muitos são os planos do coração do homem, porém o conselho do Senhor prevalecerá. Aí quem sabe você está me ouvindo e dizendo assim: Anderson, não posso sonhar? Pode e deve. Anderson, não posso fazer planos? Pode e deve. Anderson, mas se eu sonhar com algo daqui a um ano? Pode e deve. Mas entenda uma coisa: se os propósitos que você mesmo estabeleceu para você, se as metas que você mesmo estabeleceu são grandiosas, entenda, os propósitos de Deus são maiores. Se os planos que você mesmo estabeleceu são grandes, os planos de Deus para você são maiores. Se os sonhos que você tem dentro do teu coração armazenado, e quem sabe por algum motivo, por outro, você engavetou, guardou, deixou lá, tira para fora. Porque se eles são grandes, ou grandes demais para alguém, para Deus não é grande não. Deus tem muito mais para nos oferecer. Mas a nossa confiança precisa estar nele. Nossos créditos precisam ser depositados nele. Nossa esperança precisa ser depositada nele. Nossa vida precisa ser entregue a ele. Não basta, queridos, virmos ao culto, adorar a Deus, voltarmos para casa e vivermos uma vida da mesma maneira. Porque Deus só vai aceitar o teu culto quando Ele aceitar a tua vida. Deus só vai receber o teu culto quando Ele receber a tua vida. Antes de prestar o teu culto, entregue a sua vida. Coloque diante do Senhor aquilo que está aí dentro. Porque aquilo que está por fora nós vemos, mas aquilo que está por dentro, a palavra de Deus diz que é somente Deus que consegue ver. Percebam, queridos, que esta conversa que Jesus está tendo com seus discípulos está sendo observada por alguém. A Bíblia diz no verso 25 que tem um doutor da lei que se levanta e questiona ele para saber como herdar a vida eterna. Isso tem algo que era muito comum durante o ministério de Jesus, é que ele teve muitos embates com fariseus, com doutores da lei, justamente porque não entrava na cabeça deles a forma com que Jesus apresentava o reino de Deus. O reino que eles conheciam era um reino totalmente diferente do que Jesus apresenta. Os irmãos que já estiveram dentro de uma sala acadêmica vão saber que dentre todas as matérias que nos são apresentadas, existem duas formas de você ensinar: através da metodologia científica e através da metodologia empírica. A metodologia científica é o ensinamento frio, é o ensinamento sem sentimento, da qual eu apenas repasso o conhecimento, mas não me importo com as consequências da absorção desse conhecimento, que era o que acontecia com eles, porque tudo que eles tinham era a lei, tudo que eles tinham era a Torá, e eles aplicavam ela com rigor, com frieza, a ponto desta mesma frieza gerar alegria no coração deles todas as vezes que o pecador era destruído, todas as vezes que o pecador era pego no ato do pecado, eles se alegravam porque entendiam que a lei de Deus estava sendo aplicada. Método científico, ensinamento e o cumprir dessas leis com frieza. Porém, Jesus, ele apresenta o método empírico, o método pela experiência, o método pelo amor, pelo contato, pela intimidade, pela integração. Porque enquanto eles tinham a letra, Jesus entra com o Espírito. Enquanto eles tinham o castigo,
castigo, Jesus tinha o perdão. Enquanto eles tinham as pedras, Jesus tinha o pão. Aleluia. Por isso que eles não compreendiam. E esse doutor da lei se levanta e ele pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus era muito inteligente e disse: o que está escrito na lei? Sabia que a base de todo conhecimento era a lei. O que está escrito na lei? Como você lê? É importante entender isso aqui. Não é somente o que está escrito, como você interpreta, como você aplica. E ele, mais que rapidamente, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Para os amantes e leitores da Bíblia, sabem que tem algo aqui nessa expressão que não fecha. Porque esta palavra, de todo o teu entendimento, não está constando nas Escrituras. Ele cita as Escrituras, mas acrescenta: de todo o teu entendimento. As Escrituras dizem: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ponto. Mas ele acrescenta: de todo o teu entendimento. Pode dizer: eu entendo do que eu estou falando. Eu sei exatamente do que estou falando. E ele inicia, e ele continua dizendo, o próprio Jesus responde: faze isso e viverás. E ele, para se justificar, ele diz: mas quem é o meu próximo? Guarde agora, guarde essa expressão: quem é o meu próximo? Minimize essa pasta. Abra a pasta em que Jesus agora está falando, está citando uma parábola para explicar essa pergunta. Ele diz: um homem desceu de Jerusalém e foi para Jericó. Neste caminho entre Jerusalém e Jericó, ele é acometido por salteadores, homens que o espancaram, que lhe bateram, que lhe machucaram e lhe deixaram meio morto. O que é Jerusalém? Nós podemos entender que Jerusalém é o centro da vontade de Deus, lugar de adoração, lugar de encontro com Deus, lugar onde as pessoas levavam as suas ofertas, lugar onde as pessoas se reuniam com suas famílias para adorar a Deus. Perceba que esse homem está vinculado a Jerusalém, ao centro da vontade de Deus. Porém, por um propósito diferente, ele desce. E esse desce não é somente na questão física, mas eu entendo também que é uma questão espiritual, dentro do que Jesus está falando para esse homem, dentro da interpretação que esse homem pode fazer, desse doutor da lei. Então ele desce de Jerusalém e vai até Jericó. O que é Jericó aqui? Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras. Na época de Jesus é uma nova Jericó herodiana, criada por Herodes, estabelecida por Herodes, e ali ele implanta um sistema de comércio muito grande. As pessoas vêm para lá para vender, para comprar, para negociar, para passear, para fazer um monte de coisa. Então, se Jerusalém aqui é o centro da vontade de Deus, Jericó é o centro da minha vontade. Jericó é o centro do meu desejo. Jericó é o centro da vontade humana. E esse homem, ele sai de Jerusalém e desce. Mas o problema dele ser encontrado por salteadores neste caminho de Jerusalém até Jericó, do desvincular-se do centro da vontade de Deus até o centro da vontade do homem, não é o primeiro problema dele. Ser encontrado por salteadores não é o primeiro problema dele. O primeiro problema está em sair de Jerusalém, desvincular-se do centro da vontade de Deus. Que deixa eu falar uma coisa para nós: todo caminho, meus amados, que nos afasta de Deus é um caminho perigoso. Todo caminho que nos tira do centro dos propósitos de Deus é um caminho perigoso.
que temos que ter cuidado. Mas alguém pode estar perguntando, não, mas espiritualizando o que o irmão está dizendo, quem sabe essa pessoa que desceu de Jerusalém e foi até Jericó, o convite foi muito interessante. Quem sabe o propósito que foi estabelecido para ele estar em Jericó foi muito interessante. É aí que está o problema, ou é aí que está a solução. Quando realmente nós estamos comprometidos com os propósitos de Deus, não existe outro propósito que seja superior a este. Você sabe o que fez Jesus vencer? Você sabe o que fez Jesus superar todas as adversidades que ele viveu? Foi justamente o senso de propósito que ele tinha. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, tira de mim todo esse sofrimento. O homem, Jesus falando, mas no verso seguinte ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas que se cumpra a tua vontade. Senso de propósito. Eu tenho um propósito e não vou me desviar dele. Eu estou numa situação difícil, sim. Estou vivenciando um momento de dor, de luta, de problemas, sim. Mas eu não vou me desviar do meu propósito. Meu senso de propósito está estabelecido, é até o final. Porque para Deus, meus amados, não importa como você começou. Para Deus não importa como você vai começar, mas para Deus importa como e quando e de que forma você vai terminar. Estou sentindo a graça de Deus. Porque a matemática do homem é diferente da matemática de Deus, pastor. Paulo ele faz uma analogia com um atleta que corre uma carreira. E ele diz: quem corre uma carreira, corre com uma coroa corruptível, efêmera, que se desvanece, que fica aqui, que a traça, que a ferrugem corrói. Agora vamos mais fundo nessa analogia. Numa corrida, vamos imaginar a corrida de São Silvestre. Vamos imaginar. Quem chega em primeiro ganha o quê? Ouro, né? Quem chega em segundo? Prata. Quem chega em terceiro? Bronze. E quem chega em quarto? Guerra. E quem chega em quinto? Menos ainda. E assim vai, sucessivamente. Mas a Bíblia nos diz que para Deus isso não importa, porque os últimos serão os primeiros. Para Deus não importa em que lugar você vai chegar. Para Deus não importa se você vai chegar em primeiro, se você vai chegar em segundo, se você vai chegar em terceiro, qual é a tua capacidade intelectual, qual é a tua influência, como você fala. Para Deus só importa que você chegue. Para Deus Ele quer que você chegue. É por isso que Paulo faz essa analogia. Agora percebam que esse homem aqui, pastor, ele desvincula-se do propósito, desce, e neste caminho que ele está caído e que ele está prostrado, aproxima-se um sacerdote. Esse sacerdote, passando de lá, o texto diz, não faz nada, porque ele está aqui representando a lei, a religiosidade, que não pode salvar ninguém. Agora, eu comecei a me perguntar, olhando para este texto, que depois passa o levita, e ele também não faz nada, que no final de tudo, para a gente poder resumir aqui bem rapidamente, é que no final de tudo, lembra
Lembra que eu disse para você que você precisava guardar aquela expressão, aquela pergunta: quem é o meu próximo? Depois que Jesus prega, ensina esta parábola, ele faz uma segunda pergunta para aquele que está ouvindo. E a pergunta é: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Se você for alguém observador, você já percebeu que a pergunta mudou. Já parou para pensar? Que não é a mesma pergunta que ele fez. Perceba aqui que o próximo agora, a quem ele estava se referindo, não era um terceiro, não era alguém que estava bem, mas é alguém que está mal. Porque a pergunta é: quem te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? A pergunta se inverteu, porque Jesus está mostrando para esse doutor da lei que quem precisava de salvação não era quem estava caído, era ele mesmo. Esse é o nosso problema muitas vezes. A gente não tem coragem para expressar para Deus a nossa necessidade de salvação. Muitas vezes a gente está com o nosso coração tão endurecido que não temos a capacidade de expor para Deus a nossa necessidade de sermos salvos por Ele. O pastor Luiz Hermínio diz algo que me chamou muita atenção. Ele diz assim: o propósito de Deus nunca foi salvação. No primeiro momento eu achei estranha essa colocação dele, mas depois eu comecei a entender que faz um certo sentido. O propósito de Deus nunca foi salvação. Ele salva o bloqueando, porque a salvação é apenas uma resposta para atitudes erradas que nós tomamos. Sim ou não? A salvação é uma resposta de Deus para um processo que deu errado. Porque aí que está o problema. Satanás, irmão, ele é tão ardiloso que o plano dele nunca foi nos tirar de Deus, nunca foi separar o homem de Deus, mas mudar a ordem das coisas. O plano de Satanás foi colocar Deus não no princípio das coisas, mas no fim. Porque se colocamos Deus no princípio das coisas, os processos não dão errado. Agora, quando nós colocamos Deus no final das coisas, sabe o que acontece? Eu faço as escolhas que eu quero, tomo as decisões que eu quero e depois eu digo: Deus me salva no final. Não é isso muitas vezes que a gente faz? Tomamos escolhas erradas, caminhos errados e dizemos: no final Deus vai me salvar. Mas o propósito dessa noite para nós é começarmos a colocar Deus não no final das coisas, não como uma forma de escape, mas como um princípio de obediência. Amém. É colocar Deus no princípio das coisas, no começo. Porque se eu e você se colocarmos Deus no princípio das coisas, tenha absolutamente certeza, o processo pode ser dolorido, a luta pode ser difícil, mas vai dar certo da mesma forma. Amém. Aleluia. É algo que nós precisamos entender, pastor, e muitas vezes a gente fica numa quebra de braços com Deus. A gente fica tentando impor para Deus as nossas condições, impor para Ele a nossa forma, a nossa fórmula. Você sabia que o que a gente faz com Deus, que essa quebra de braço que a gente tem com Ele, Satanás não tem coragem de fazer? Não é louco, ele não é maluco de fazer isso, mas nós temos essa triste ousadia de querer vencer Deus numa queda de braço. Ou você faz o que eu quero, ou você faz o que eu quero. Ou acontece como eu quero, ou acontece como eu quero. Sabe o que Deus quer de nós hoje? Deixa Ele te vencer, porque você não vai vencer
Quem sabe tudo que Deus quer de nós hoje é que entregamos um sentimento. É que nós colocamos diante dele algo que está nos bloqueando para sermos pessoas melhores, para sermos cristãos melhores, para sermos pais melhores, para sermos filhos melhores, para ser esposa melhor, para ser ser humano melhor, para ser, quem sabe, um empresário melhor, ser um empregado melhor que seja, porque tudo que Deus faz é mediante a uma apresentação. Deus só vai tocar, meu querido, naquilo que eu abri. Ele reconhece tudo, Ele sabe tudo. A palavra de Deus diz que o Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam, mas Ele só vai tocar naquilo que você abrir. Salmo 25 diz que Deus, que aquele que teme a Deus, a estes Ele contará os seus segredos. Quando nós olhamos esse texto, pensamos: Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Somos dignos da confiança de Deus, para que Ele possa expor os seus segredos para nós. Que ao longo dessa semana, queridos, possamos colocar isto em prática, entendermos que se colocarmos o nosso crédito, as nossas esperanças, se forjarmos a nossa casa, se forjarmos o nosso casamento, se forjarmos a nossa igreja, se forjarmos a nossa comunidade na rocha que é Cristo Jesus, iremos todos viver no céu de glória. Amém? Eu te convido a se colocar de pé. Vou passar aqui a palavra para quem é de direito, agradecendo desde já, pastor Silas, a oportunidade de poder estar compartilhando esses momentos com vocês. É uma graça, é uma bênção de Deus. Posso orar, pastor? Um minutinho. Vamos junto comigo. Senhor Deus, eu coloco a tua igreja, Senhor, aos teus pés. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter feito de mim essa noite um instrumento, sendo o Senhor o tocador. Pai, eu te peço que o Senhor venha cobrir a todos que aqui estão, que o Senhor venha derramar uma gota do seu sangue sobre a vida de cada um deles, Senhor, protegendo, cuidando, guardando, zelando, Senhor, e que acima de tudo possamos nos tornar, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer que sejamos. Em teu nome nós te pedimos, te agradecemos e pela fé confiamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podemos aplaudir ao nosso Deus por essa palavra? Glória a Deus. Queridos, nós somos essa igreja que o Senhor sonhou, que o Senhor plantou, por isso nós estamos aqui, porque Ele nos amou. A palavra nos diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Queridos, quero agradecer a cada um. Eu só queria perguntar: tem alguém que está nos visitando pela primeira vez hoje? Só faz assim, ó. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Mais alguém? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Nós estamos aqui pouco tempo também, então ainda não estamos conhecendo direito. Aí as máscaras dificultam um pouquinho mais ainda. Mas, queridos, que vocês sejam muito bem-vindos, né? Esta somos nós, a Igreja de Deus Joaçaba. Que vocês possam ter se sentido bem em nosso meio, que se sintam à vontade em voltar. Se precisarem conversar, se precisarem de algum conselho, uma oração, estamos aqui para isso. Estamos aqui a semana toda, moramos ao lado da casa pastoral, né? Podem nos procurar. É muito bom ter vocês aqui conosco, né? Alguns aí nós sabemos e temos orado, temos, né, vencido dificuldades e ainda sabemos que estamos lutando. Bom ter você aqui, Carol. Deus abençoe. Muito bom, queridos, ter cada um de vocês aqui. Eu quero declarar uma semana de bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Que a presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, aonde pisar a planta do seu pé, que seja um lugar abençoado. Que essa palavra poderosa
frutifique na sua vida, que nós possamos caminhar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o nosso Deus, um Deus que faz milagres, um Deus que faz maravilhas. Temos as nossas programações, queridos, na semana, terça-feira às 20 horas, nossa reunião de oração. Temos vivido momentos especiais aqui nas terças. Se você tem um tempo livre, né, venha orar conosco, venha buscar a presença do Senhor. Para os que se sentem jovens aí, eu digo aqueles, né, abaixo de 100 anos, que ainda se sentem jovens, né, o difícil é chegar nos 100 anos, depois dos 100 a gente vê, mas aqueles que se sentem jovens, que querem vir na reunião de jovens sábado, né, sábado às 19h30, estamos aí louvando a Deus juntos. Queridos, então assim nós encerramos nosso culto de celebração nesta noite, né? Que Deus abençoe poderosamente. Queríamos muito poder abraçar os visitantes, os nossos irmãos, mas ainda estamos limitados por essa, né, situação momentânea, mas que você se sinta abraçado pelo nosso Deus, amém? Se precisar de uma conversa, de oração, estamos aqui. Uma semana de vitória, em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, amém.